agora chegou a hora da verdade. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as melhores e as piores leituras de 2022. Bora lá conferir então quais foram esses livros. Primeiramente eu quero desejar um feliz ano novo pra vocês, que 2023 assim traga só coisas boas pra gente, né? Muita saúde, paz, amor, muito dinheiro no bolso também, que faz bem pra gente comprar nossos livrinhos, né? E esse ano de 2022 foi um ano assim de muitas leituras bacanas que eu fiz. Tiveram algumas decepções, né? Os piores livros não existiram, né? Foram apenas decepções literárias mesmo, e foram livros que não funcionaram aí pra mim, né? Porque nesse canal vocês sabem que a gente não fala mal de livro por aqui. Então eu vou mostrar pra vocês os melhores livros que eu li, né? Independente de ser 5 estrelas ou não, e aqueles livros que não funcionaram tanto e os que eu abandonei também, porque tiveram alguns livros abandonados. Então eu vou falar na ordem que eu li, tá, gente? Na ordem lida mesmo do ano. E o primeiro livro do ano, melhor do ano, que foi minha primeira leitura do ano também, que eu li em janeiro, foi 5 estrelas, favoritado, foi Ken Follett com Terceiro Gêmeo, né, que eu me apaixonei por esse autor. Já tem vídeo no canal sobre ele, tem um vlog de leitura que eu fiz, né, sobre esse livro, então vão lá conferir, vou deixar aqui na descrição pra vocês conferirem lá depois. Eu me apaixonei pela escrita desse autor, é maravilhosa, né, ele descreve os personagens, ele constrói os personagens de uma forma sensacional. Aqui a gente vai conhecer uma cientista, né, uma mulher que trabalha numa universidade, e ela vai pesquisar a ligação entre os gêmeos e a criminalidade, né, então se tem os irmãos gêmeos, se um vai virar bandido e o outro não vai, se tem uma ligação, se todos eles vão virar, tem uma coisa assim, né, mais ou menos. Ela vai pesquisar essa ligação e nessa pesquisa ela vai encontrar uns irmãos aí que participaram de uma situação aí, né, com os professores bem sinistros e machistas demais também. Ela vai se envolver numa trama aí tremenda, né, e alucinada, né, parece até um filme de suspense e de ação, esse livro. É maravilhoso. Confere lá meu vídeo que tá lá com todos os detalhes, sem spoiler, pra vocês conhecerem um pouquinho mais dessa história. Em março eu li essa maravilha que é Deixei Você Ir. Foi 5 estrelas, favoritado também. Eu me apaixonei por esse livro. Esse livro eu não encontrava ele em lugar nenhum pra vender, né? E ele chegou aqui em casa e eu logo fiz a leitura. E assim, é um thriller também, um suspense sensacional. Tem muita investigação policial aqui também. Tem algum vídeo de update de leitura também falando sobre ele aqui. Mas aqui a gente vai conhecer a história de uma mãe que tem um filho atropelado e o atropelador lá, o motorista, ele vai se evadir do local e não vai prestar socorro, e o menino vai morrer e ela vai ficar nesse luto todo, e ela acaba indo para uma outra cidade para ela tentar reconstruir a vida, porque é um trauma muito grande que ela vive. Tem um casal de investigadores que vão investigar esse caso e a gente vai acompanhar também um pouco da vida desses investigadores, né, com algum drama familiar também por aí, e esse drama que essa mãe vive, né, para tentar reconstruir a vida. E esse livro é emocionante, esse livro é intrigante, né, você fica também querendo saber o que vai acontecer, se vão descobrir quem foi que matou o garotinho. Gente, é sensacional, tá? E a reviravolta desse livro é maravilhosa. Foi um dos melhores livros com reviravolta que eu já li na minha vida, né? Muito obrigada, Ju Oliveira, por ter indicado esse livro no seu canal, porque se não fosse você eu não teria conhecido, né? Mas é maravilhoso demais, gente, vale super a pena a leitura. Em abril eu li A Redoma de Vidro, da Silva Plath, foi 5 estrelas, favoritado também. Foi 5 estrelas, favoritado esse livro. E assim, como que eu vou falar pra vocês? Foi um livro emocionante mesmo de ler. Foi um livro sensacional que mexeu muito comigo, porque eu estava me recompondo aí da depressão. Ainda estava muito na doença ainda, né, na depressão. E eu me toquei muito, me impactei muito mesmo com esse livro. Vai falar sobre suicídio, tem alguns gatilhos aqui, mas é uma história, assim, sensacional, impactante mesmo. A gente vai conhecer uma história de uma mulher que ela tem problemas mentais e ela é internada numa clínica psiquiátrica. Só que isso acontece há muitos anos atrás, né? Então, há muitos anos atrás, as pessoas com problemas mentais, elas eram tratadas de formas diferentes de hoje em dia, né? Que a gente trata com mais naturalidade. E muita gente tem depressão e trata isso com medicamento e terapia e tudo mais. Só que antigamente não, eram tratados de forma diferente. Eles usavam máquina de choque, né? Pra tratar e tal. E vai falar sobre suicídio também, que essa
personagem, ela pensa sempre em tirar a própria vida e ela convive com pessoas na clínica que também têm o mesmo pensamento e que às vezes fazem um ato. A gente vai acompanhar esse drama todo dela, o porquê que ela faz isso, o porquê que ela sente as coisas que ela sente. Ela sai de uma cidade pra morar em Boston, pra trabalhar numa revista prestigiada na época. Ela se envolve com algumas coisas, então a mente dela vira um turbilhão de coisas, de emoções, e ela não sabe muito bem lidar com isso. Então é muito interessante você conhecer a trajetória, né, dessa personagem, e alguns falam que é uma biografia, uma autobiografia da autora, porque algum tempo depois que a autora escreveu esse livro, publicou esse livro, ela cometeu suicídio, então parece que tem alguma coisa interligada, mas eu não sei muito bem. Mas enfim, eu amei demais essa leitura, foi uma leitura muito importante para eu fazer na época que eu estava vivendo. Então esse aqui é um daqueles livros que não saem da minha estante por nada, não dou, não vendo, não empresto, tá? Não adianta nem pedir. Eu adorei demais e eu super indico se você não tem gatilho aí com o assunto. Em maio eu li também o livro do conforto do Matt Haig. Eu não tenho mais ele aqui físico, que eu passei pra frente, dei pra uma pessoa que estava precisando, mas eu comprei o e-book, né, depois, porque eu quero ter esse livro comigo, né? Eu vou deixar a capinha aqui pra vocês. Eu já tinha lido Biblioteca da Meia-Noite, que é do Matt Haig, e tinha adorado, né? Ele sempre fala também sobre questões de saúde mental, e ele passou por depressão e ele escreveu esse livro do conforto sobre depressão também, e é realmente um livro do conforto, né, de conforto mesmo, né, porque me deu muito conforto em ler. Em maio eu já tava bem melhor, né, da depressão. Assim, eu degustei cada página desse livro, sabe? Tem várias questões que ele trata ali no livro, vários medos dele, né, várias questões de pensamentos dele mesmo, do que ele viveu, né, pensamentos de esperança, né, de dor também que ele viveu. Então eu aprendi bastante com esse livro e sempre tá ali no meu Kindle, e eu sempre revisito esse livro. Eu não faço releitura, mas eu revisito ele às vezes para ler alguns trechos, e tem trechos muito bonitos mesmo nesse livro, e vale super a pena para você presentear uma pessoa que ou já passou pela doença ou tá passando pela doença também, que ela vai se identificar. E é um livro super emocionante e super necessário, que eu acho, né? Então eu amei demais, e a partir dele eu gostei mais ainda, né, da escrita do Matt Haig, e comprei outros livros dele também. E vocês vão ver eu falando aí mais do Matt Haig aqui no canal, porque ainda tem mais livros pra ler dele aqui em casa. E mais um dos melhores do ano foi A Improvável Jornada de Harold Fry, que eu li com indicação do meu amigo, querido amigo Davi, que me indicou lá no Instagram. E eu fiquei assim, né, muito tempo pra comprar esse livro, e quando eu consegui comprar, nossa senhora, eu me emocionei lendo a sinopse aqui atrás desse livro. E foi um livro 4 estrelas, não foi nem um livro 5 estrelas e nem foi favoritado, mas ele teve que entrar nessa listagem de melhores do ano, porque aqui a gente vai conhecer a jornada desse senhor que está aposentado e que não tem mais sentido na vida dele, ele não sabe mais o que ele faz, porque ele só fica em casa, né? Ele e a esposa. E um dia ele recebe uma carta de uma amiga, né, uma velha amiga que trabalhou com ele, e que ela está no hospital com câncer terminal, e ela fala pra ele que ela tá morrendo. E ele decide mandar uma resposta pra ela, né, escrever uma carta pra ela de resposta, e ele escreve uma carta de qualquer jeito lá, né, e ele vai colocar a carta no correio. Quando ele sai pra colocar a carta no correio, ele coloca o sapatinho dele, sai, e ele chega lá na caixinha de correio, aí ele fala, não, vou colocar na próxima caixinha. E ele vai só postergando as caixinhas de correio, e quando ele vê, ele decide enfrentar essa jornada para levar a carta até a amiga dele no hospital, que fica tipo do outro lado da cidade, né, sei lá, fica muito distante. E ele vai nessa jornada, ele conhece pessoas nessa jornada. A jornada dele vai ficar sendo conhecida na mídia, as pessoas ficam acompanhando, e a esposa dele fica em casa preocupada com ele, aguardando ele retornar para casa. Ele conhece pessoas também durante a jornada, e cada pessoa que ele conhece, a gente aprende alguma coisa com o convívio dele com as pessoas, né? Então é um livro cheio de reflexões, né? E drama também. E no final você entende a vivência do Harold com a esposa dele, que eu esqueci o nome. Você entende o que eles estão vivendo ali no momento e por que da relação deles estar daquela forma, e você se emociona. Não tem como não se emocionar com esse livro.
livro. Eu não cheguei a chorar, mas eu me emocionei muito com esse livro, assim, é sensacional, maravilhoso. Gostei muito de fazer essa leitura. E eu indico pra todo mundo que gosta de um drama e gosta de se emocionar. Então leia A Incrível Jornada, porque você não vai se arrepender. E não podia faltar nessa lista Colleen Hoover, né? Minha amada, maravilhosa Colleen Hoover, com Uma Segunda Chance. Esse livro tinha que ter entrado nessa listagem também. Eu não sei se ele foi 5 estrelas. Ele foi 5 estrelas, mas ele não foi favoritado. Mas ele com certeza foi um dos melhores do ano, porque esse livro me fez chorar. Esse livro foi emocionante demais, destruiu o meu coração. Eu adorei mesmo ler esse livro. Tem, eu acho que é vlog de leitura aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês assistirem lá depois. Conta a história de uma mulher forte porque ela é presa, culpada de ter matado o ex-namorado. Ela estava grávida na época e a criança nasce e vai morar com os avós paternos porque ela tá presa. E quando ela sai da cadeia, ela faz de tudo pra resgatar a filha. Não resgatar a filha, mas pra ter contato com a filha de novo e pra ter a guarda da filha, né? Porque ela é mãe da filha dela, né? Ela quer se aproximar da filha e as pessoas envolvidas ali na trama, elas ficam com medo dela querer pegar a filha dela e sumir, porque, né, eles criaram a garotinha é uma graça. Tem um personagem aqui que eu me apaixonei por ele também, vai ter um romancezinho na história, porque se não tivesse não era Colleen Hoover, né? Vai ter muito drama familiar, né? Vai ter muita emoção, você vai chorar mesmo lendo esse livro, porque assim, a Colleen Hoover destruiu nossos corações nessa leitura aqui, sinceramente. Ah, e eu nem falei, né, A Improvável Jornada e Uma Segunda Chance eu li em agosto, tá, esses 2 livros, e agora O Fundo é Apenas o Começo, do Neil Shusterman. Esse daqui eu li em setembro e foi 5 estrelas, favoritado. Esse livro me impactou, assim, muito mesmo. Vai falar sobre um personagem que tem um certo transtorno mental e a gente vai acompanhar a vivência desse personagem, e o autor ele vai fazer você entrar dentro da cabeça do personagem e viver tudo com ele. Assim, no início você não vai entender muito bem as coisas, né? Porque você não vai saber quando que é a realidade, quando que é a cabeça do personagem, né, pensando, mas depois que você engata na história mesmo, você compreende tudo, né? É maravilhoso demais. Leiam esse livro. O filho dele fez as ilustrações do livro e o filho dele, ele tem a condição de saúde mental do personagem. Então o Neil Shusterman, ele falou com propriedade mesmo, né, na história. Ele criou um personagem baseado no filho dele, né, que eu pude entender. Se você gosta de livros sobre saúde mental, esse livro aqui é sensacional mesmo. Não pode faltar na sua estante. E é outro também que eu não dou, não empresto e não sai da minha estante. E quando chegou em outubro, eu li O Último Adeus, da Cynthia Handy, né, que foi 5 estrelas, favoritado também. Mais um livro, assim, que arrebatou meu coração, de saúde mental também, fala sobre suicídio. Então, esse ano foi um ano de leituras sobre saúde mental e leituras dramáticas também, leituras que me fizeram, né, refletir, me emocionar com elas também. Então, foi um ano sensacional de leituras, apesar de ter sido um ano difícil pra mim, mas foi um ano de leituras maravilhosas, impactantes demais. Então, já tem vídeo também no canal falando sobre esse livro aqui. Vai falar sobre um rapaz que ele comete suicídio e a irmã dele, ela tenta lidar com isso, né? Então a gente vai conhecer o outro lado da história, né? O lado da família que perde esse ente querido com um ato desse, assim, tão brusco, né? Assim, tão impactante que é o suicídio. Então, antes dele cometer o suicídio, ele fala com a irmã dele, ele manda uma mensagem pra irmã dele, e a irmã dele, ela não pode falar com ele no momento, ele tá vivendo várias questões, esse personagem, e ela convive com essa meio que culpa, né, de não ter falado mais com o irmão, o que ela poderia ter feito com o irmão, né, para ajudar mais a ele. Então a família inteira sofre, os amigos da escola, os amigos próximos sofrem também com essa perda. O ato desse personagem, ele faz todas as pessoas em volta refletirem sobre a vida, sobre os problemas. Enfim, é um livro maravilhoso, sensacional, assim, que vai te impactar mesmo. Se você não tem gatilho também sobre esse assunto, eu indico muito mesmo fazer essa leitura. É um livro um pouquinho grande, mas que você lê super rápido, né? Porque é um livro muito instigante e eu adorei fazer essa leitura, tá? Demais mesmo. E tivemos Stephen King nos melhores do ano, porque, né, Stephen King é Stephen King. Novembro de 63, eu li ele em novembro, né? Mas eu não terminei de ler ele em novembro. Eu acho que eu comecei a ler ele em agosto e terminei de ler ele em novembro, alguma coisa assim. Eu demorei, acho que 2 meses ou 3 pra ler esse livro, porque eu li numa LC e eu dei
5 estrelas pra ele, não cheguei a favoritar, mas foi 5 estrelas e é maravilhoso também esse livro, sensacional. Não fala só sobre a viagem no tempo, né, que tem um professor aqui que ele vai viajar no tempo pra tentar reverter aí a questão do Kennedy, né, de que ele foi assassinado. Então tem um cara que tem uma lanchonete que faz essa viagem já e ele passa o bastão para esse professor na época. Então ele começa a viajar no tempo e ele tem que, assim, é muito sensacional como o Stephen King, ele criou todo esse universo da viagem no tempo. Ele não explica a fundo o que faz a viagem no tempo acontecer, mas a gente entende como que eles viajam no tempo, mas a gente não vai a fundo, entendeu? Isso não faz muita diferença na história. O que faz a diferença é a construção da história como um todo. Então ele vai conhecer alguns personagens que vai fazer muita diferença na história, ele vai evitar coisas, né, que acontecem e ele vai descobrir, ele não pode interferir tanto assim no passado, porque senão vai afetar o futuro, né, o presente. Então são várias coisas dentro de uma história só. Então tem várias histórias dentro de uma história só. E é maravilhoso. E tem um romance aqui, sim, pasmem. Tem um romance aqui maravilhoso e eu me apaixonei, né, pelo casal. Me apaixonei mesmo pelo romance, eu sofri com eles dois, mas o final não me agradou. Eu acho que por isso que eu não favoritei, mas foi 5 estrelas. Com certeza, né? O final tinha que ter sido aquele final mesmo, né? Depois eu me conformei, mas é sensacional. Muito bom, um dos melhores livros que eu já li do Stephen King até agora. Então leiam Novembro de 63, não tenham medo de ser um calhamaço, leiam ele junto com outras leituras, porque você não vai se arrepender, é maravilhoso. E uma grande surpresa que eu tive esse ano foi conhecer a escrita da maravilhosa Lucinda Riley. Infelizmente nós perdemos essa autora, né? É recente isso, só que ela tem vários outros livros e eu quero ler tudo que essa mulher escreve. Eu tenho aqui, eu acho que é A Garota do Penhasco na estante, que eu nem sabia que era dela, e eu vou ler também em breve. E esse livro aqui foi 5 estrelas, favoritado, eu li em novembro e ele tava no projeto Desencalha 2022. Fala sobre drama familiar, fala sobre guerra, fala sobre mulheres fortes e é maravilhoso, né? Tem uma mulher que é a matriarca da família, que ela passou por muita coisa na infância, né? Ela viveu na época da guerra e a mãe dela meio não, né? A mãe dela abandonou ela com a avó ou com a tia, e o pai dela foi pra guerra e morreu na guerra. E após ela foi abandonada aí e ela ficou vivendo a vida dela, estudou e tal. E ela morava numa casa gigante, que era a casa... Admiral House, o nome da casa, onde ela viveu a infância dela. E depois que ela vira adulta, ela volta pra essa casa e ela revive aí as suas histórias, só que ela não consegue fazer a manutenção da casa, porque é uma casa muito grande, tem que ter muito dinheiro pra fazer a manutenção dessa casa, e os filhos dela também não moram com ela. E ela tem 2 filhos, que um é muito bem sucedido e o outro não é tão bem sucedido assim, nada que ele faz dar certo, coitado, mas ele é casado com uma esposa maravilhosa, assim, uma mulher muito, muito bacana, e a gente vai conhecer um pouco da história de cada filho dela, a gente vai conhecer um pouco da história dela também. Vai rolar um plotzinho aí, uma reviravolta na vida dela também, na Pose, que a gente vai conhecer alguma coisa do passado dela, vai reaparecer, né? E ela vai ficar aí num dilema, vamos dizer assim. E é muito interessante a forma como a autora ela construiu todos os personagens e cada personagem faz diferença na história e ela conta a história de cada personagem separadamente e depois ela une tudo junto. A escrita dela é deliciosa demais, deliciosa. E eu me apaixonei por ela. Ela entrou aí pra lista dos melhores autores da minha vida, com certeza. E a autora também ela vai intercalar o passado, né, da personagem com o presente que ela tá vivendo. E a gente vai aí acompanhando o drama dessa família. Só que é um drama com reviravoltas. Então não é aquele livro que não acontece nada, né? Que a gente só acompanha os personagens. Não, é um livro que acontece muita coisa ao mesmo tempo e com vários personagens. E às vezes acaba um capítulo com um determinado personagem, assim, com aquele gostinho de quero mais, você tem que ler de outro personagem. Você fica querendo ler mais e mais e você não quer parar de ler. Então é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade de fazer a leitura desse livro, faça, porque você não vai se arrepender. Gente, eu não aguento mais falar. Vou beber uma água aqui pra ver se hidrata essa garganta.
E vamos continuar aqui com as melhores leituras do ano, que tá acabando também. E a penúltima melhor leitura do ano foi essa maravilha aqui, que é esse livro impactante, que é Herdeiras do Mar, que eu li também numa leitura conjunta lá do Clube dos Thrillers, né? Uma leitura paralela que a gente montou lá. E eu li esse livro em dezembro. Foi 5 estrelas, favoritado. Todo mundo deveria conhecer essa história, apesar de ser uma história muito forte e muito impactante. Aqui conta a história das mulheres de consolo da Coreia, que durante a guerra os soldados japoneses usavam essas mulheres como mulheres de conforto, então eles sequestravam meninas, né, adolescentes de 16 anos, tinham adolescentes e mulheres também, então elas eram levadas para bordéis, ali elas eram mantidas presas e os soldados chegavam ali e usavam elas como objetos mesmo. Então as meninas às vezes tinham 20 homens que passavam ali pelo quarto delas e faziam o que queriam com elas, né? Então elas eram mal alimentadas, elas eram desnutridas, né? Tudo para elas não fugirem dali da situação que elas estavam, e eles mudavam o nome delas, né, nesses bordéis para que ninguém conhecesse. Então a gente vai conhecer a história de duas irmãs aqui, que é a Hannah, que é a menina que vai ser sequestrada, e a Amy, que é a irmãzinha da Hannah. Então a Hannah, ela tinha 16 anos quando ela foi levada. Ela era uma... eu não sei pronunciar, é Haenyo. Eu vou deixar aqui escrito pra vocês. Que são as mulheres do mar, né? Na Coreia tem essas mulheres do mar, essas nadadoras, né? Que encontram os alimentos ali no mar mesmo, elas pescam. Então é passado de mãe pra filha. Então a mãe dela era uma mulher do mar e ela estava sendo treinada também. Ela já estava nadando, mergulhando e tal. E a irmã dela era muito novinha e não podia ainda aprender. Então a irmã dela ficava na praia enquanto elas iam pescar. E nisso a Hannah viu a irmã indefesa lá na praia e os soldados por perto, e ela foi lá pra defender a irmã, né, pra esconder a irmã, e ela acabou sendo levada no lugar da irmã. Isso não é spoiler, tá, gente? Porque é a história mesmo, né, acontece logo no início, e ela passa por maus bocados mesmo, não são nem maus bocados, ela passa por situações degradantes, né, de mulher, né, que a mulher pode passar, todo tipo de violência que a mulher pode passar, né, psicológica, física, sexual, enfim. E a irmã dela, ela cresce procurando a outra irmã, a Hannah. A irmã dela cresce, também vive muitas coisas terríveis com a mãe, né, por causa da guerra. Então ela, né, acontece várias coisas que eu não posso falar aqui, mas ela vive muitas coisas terríveis com a mãe, ela sofre muito também. Ela não chega a virar mulher de consolo, mas ela sofre muito com a mãe. Depois, quando ela cresce já adulta, com filho e tal, ela continua procurando a Hannah, que é a irmã dela que foi levada pelos soldados. Então lá onde ela mora, eles fazem movimentos, né, contra essas mulheres que sofreram na guerra e tal, e ela tá sempre nesses movimentos para ver se ela encontra a irmã dela. Então, é uma história tenebrosa mesmo, assim, terrível, que aconteceu com essas mulheres e que não é contada nos livros de história, né? Então você só fica conhecendo a partir dessas, né, dessas literaturas que a gente lê. E assim, depois conforme eu fui lendo o livro, eu fui pesquisando sobre essas mulheres do mar, né, as mergulhadoras. Eu fui pesquisando sobre as mulheres de consolo, que no Google você só encontra mulheres de conforto, né? Então tem fotos, já tem vídeos, alguns trechos de vídeos que já foram encontrados em 2015, eu acho, dessas mulheres lá nos bordéis. E até hoje o Japão, ele não reconhece, né? Tem uma luta aí entre a Coreia e o Japão, parece, para reconhecer que as mulheres sofreram o que elas sofreram, né? Então eles meio que não reconhecem que o tanto de estrago que isso foi feito na vida das mulheres. E foram centenas de mulheres que foram sequestradas pelos soldados japoneses e levadas para serem mulheres de conforto e que passaram pelo que passaram. Assim, é impactante demais esse livro, gente. Se você não se importa de ler um livro tão impactante, porque tem detalhes aqui mesmo impactantes, e eu acho que é pra impactar mesmo, sabe? Pra gente conhecer a história dessas mulheres e compreender que aconteceu sim. E até hoje nós mulheres sofremos com desigualdade, com abusos, com violência, né? Por sermos consideradas sexo frágil, né? Por sermos consideradas até objetos, né? Por alguns homens. Aqui no nosso país, em outros países também, que tem culturas diferentes da nossa, culturas rígidas com mulheres que, né, não deixam as mulheres serem mulheres, que usam elas como objetos. Enfim, isso me revolta muito, né? E eu acho que revolta todo mundo.
mundo, né, que tem um pingo de consciência. E no final do livro, a autora, ela traz fatos históricos, né, ela traz um calendário histórico mesmo do que aconteceu na guerra. Então a gente vai acompanhando, né, lá em 1943, que tudo começou e tal, e a gente vai acompanhando os fatos históricos. E o que eu achei mais impactante é que ela conta o que aconteceu com essas mulheres depois que a guerra acabou. Além de elas terem sofrido tanto com o abuso, né, de ser mulher de conforto, elas ainda tiveram que sofrer com o país dela não reconhecendo que elas sofreram a violência que elas sofreram. Assim, impactante demais, gente. Apenas leiam esse livro, tá? Mesmo que você, sei lá, mesmo que você tenha sensibilidade com esse tipo de história, eu acho que é um livro super importante pra gente conhecer, né, a história nua e crua mesmo do que essas mulheres viveram, e são mulheres fortes, algumas ainda sobreviveram, né, sobreviver até hoje, e o que elas passaram. É muito importante mesmo essa leitura, e não tinha como não favoritar esse livro, e é um dos livros também que não saem da minha estante de jeito nenhum. Assim, essa história tá muito vívida na minha mente ainda, né? Eu fiz essa leitura esse ano. Mas é um tipo de leitura que você lê e não esquece. Enfim, amei mesmo fazer essa leitura. Fechou com chave de ouro o meu ano mesmo. Adorei demais. E o último livro que foi o melhor do ano foi Um Homem Chamado Owen, que eu não li em livro físico, né? Porque eu acho que ele vai sair ainda aqui no Brasil. Eu li em e-book, é essa capinha aqui. Eu comecei a ler ele em novembro e eu terminei de ler ele em dezembro. Eu li ele bem devagar e foi 5 estrelas, favoritado também. Foi um livro sensacional, maravilhoso. É um livro super emocionante, traz várias reflexões pra gente também. E assim, vale muito a pena a leitura. A gente vai conhecer um senhor, né, que ele não é um senhor, ele tem 59 anos, ele é muito novo, né? E no livro é do Frederick Backman, é do mesmo autor do Gente Ansiosa. E no livro o autor, ele trata ele como se ele fosse um velhinho, né? Mas, enfim, ele mora numa vizinhança e ele é um rabugento, gente. Ele é muito rabugento. Ele é muito... E é engraçado, então você ri, você se emociona ao mesmo tempo. E é demais. E é assim, conforme você vai lendo, tem coisas que eu não posso contar, porque senão é spoiler demais, né? Mas conforme você vai lendo, você vai entendendo o que o Owen, ele tá querendo fazer. Porque ele tá querendo fazer algo. Toda vez que ele tenta fazer esse algo, alguma pessoa interrompe ele. E ele fica muito bravo, e ele não gosta de fazer as coisas, e ele é todo metódico, e ele tem manias, e ele tinha uma esposa, né, que amava ele do jeito que ele era, né, e assim, até me arrepio, fala sobre amor de uma forma tão pura, assim, sabe? Ela fala como que ela amava ele, por que ela amava ele, né? Ela amava até os defeitos dele, então ela compreendia ele nos defeitos dele. É sensacional. Mas ele é um rabugento com a vizinhança. Então ele vai se relacionar com várias pessoas da vizinhança. Ele chama as pessoas de nomes estranhos, né? Ele não gosta do gato e um gato acaba vivendo na casa dele. E é assim, sensacional a leitura, gente. Façam a leitura, é muito dramática, é muito reflexiva, é muito emocionante e trata de um assunto super importante, né? E fala sobre amizade, sobre amor, assim, sensacional mesmo. Eu quero já ler o outro livro dele que tá no meu Kindle e eu quero ler assim pra ontem. Vou tentar ler agora, né, em 2023, quem sabe aí vai dar tempo. E agora vamos pra parte da polêmica, os piores livros lidos de 2022. Mentira, não são os piores, mas foram aqueles livros que não funcionaram pra mim, né? Alguns deles nem estão mais aqui em casa porque eu fiz a doação aí, porque não fazia sentido ter, e alguns deles eu vou ainda doar. O primeiro livro que eu não gostei tanto foi o Duque e Eu, que eu comprei o box. Lembram que eu comprei o box? Numa Black Friday ou Prime Day, não sei. E eu li o Duque e Eu porque todo mundo falava que era maravilhoso. Aí eu fui e não gostei. Mas já tem vídeo aqui no canal também falando sobre o livro. E no vídeo até falava, eu não sei se eu vou ler, se eu continuar a série e tal. Mas aí eu decidi não continuar. Vou deixar o livro do Duque e Eu aqui na descrição do vídeo, pra não me prolongar aqui. E eu doei, além do box, eu doei os outros livros também da Julia Quinn, porque eu vi que eu não ia funcionar, sabe? Que não ia funcionar pra mim a escrita, né? A história dela e tal.
Mas enfim, não gostei, mas tem muita gente que gosta. É um livro aí muito aclamado por todo mundo. Tem gente que adora essa série. E a pessoa que eu doei também adorou, falou: nossa, eu adoro a Julia Quinn. Eu falei: ai, que bom, então vai fazer muito bem pra você. Porque pra mim não funcionou. E eu dei 3 estrelas pra esse livro, mas foi, coitado, né? Não funcionou nada comigo. E o outro livro que não funcionou pra mim, que tava no Desencalha, então eu li 2 livros do Desencalha em 2022, depois daquele update, é O Homem de Giz, da CJ Tudor. Vou deixar a capinha aqui pra vocês também, porque ele também já foi com Deus, né? Ele já foi pra doação. Olha, o do que eu li em abril, tá? O Homem de Giz eu li em setembro, eu dei 3 estrelas pra ele. Mas eu não curti também a história, achei que a autora, ela copiou muito a história do Stephen King, do It a Coisa, copiou muito e não me agradou em nada a história. Não me envolvi com os personagens, achei uma trama muito fraca, né? Então não gostei. Mas tem gente que gosta do livro, mas pra mim não funcionou por esses motivos aí, né? Achei muito fraquinho a trama e eu esperava mais. Eu tava esperando um plot muito maior e o plot também não funcionou pra mim. Então foi com Deus. Tem outros livros da autora aqui na estante que eu vou ler ainda pra ver se eu gosto ou não, mas se eu não gostar também, vão com Deus também. E agora, por favor, não me cancelem, mas eu li O Avesso da Pele em e-book em setembro e eu dei 2 estrelas pra esse livro. Vou deixar a capinha aqui. Esse livro ele ganhou o prêmio Jabuti, eu acho, não sei de qual ano, mas estava todo mundo falando muito bem desse livro, que era um livro impactante, emocionante e tal. E eu li e sinceramente não funcionou pra mim, não pegou a história. Porque eu acho que eu criei muita expectativa, né? Porque tava todo mundo falando e eu gosto de livros assim impactantes e tal. E eu tentei, gente, mas eu não gostei mesmo, assim, não funcionou, eu não me engatei, a história não engatou e eu não me envolvi com os personagens. E quando isso acontece, pra mim, a história não funciona. Mas tá no meu Kindle, não é um livro físico, se fosse um livro físico também eu doaria aí pra uma outra pessoa ter experiência de leitura também. Em outubro eu li Terra Faminta, né, eu dei 3 estrelas pra esse livro aqui foi do Halloween, porque eu comprei pra ler no Halloween, porque eu ouvi falar que era um livro tenebroso, porque tem um monte de imagens, né, esquisitas aqui nesse livro e tal. E não foi nada disso que eu tava pensando. Né, não senti nem um medinho nesse livro, né, foi uma decepção, eu não gostei muito da história, eu não me envolvi com o universo criado pelo autor, eu achei faltou muita coisa, né, pra ser uma boa história pra mim, no caso. Faltou isso, essas coisinhas, esses detalhes aí faltaram pra mim, então é um livro que também vai com Deus, né, já tá aí na lista aí pra ser doado aqui no prédio, e pra fazer a alegria de outra pessoa, né, então foi uma decepção por eu ter criado expectativas, né, não crie expectativas, gente, né, com livro, evitem criar expectativas, mas é quase que impossível você não criar expectativas com livro, né, porque você ouve as pessoas falando tão bem do livro que você já vai com muita sede ao pote e aí você quebra a cara. Mas valeu a pena a leitura, né, porque eu conheci a história e é isso, né, gente, leitura é isso, você tem que ler pra conhecer, pra saber se você gosta ou não. Em outubro também, né, porque mês de Halloween, né, eu fui ler também o quê? O Menino que Desenhava Monstros, pra ver se eu ia adorar, porque essa edição é linda e eu ouvi muita gente falando bem desse livro, eu dei 3 estrelas pra ele também, foram 3 estrelas e não funcionou, né? Não me engatou. Engraçado que eu li recentemente Desenhos Ocultos e eu lembrei muito desse livro, né? Porque também tem uma criança que desenha lá. E eu adorei Desenhos Ocultos, né? Mas enfim, eu não gostei muito dessa leitura, não me envolveu muito. Não foi que não me envolveu, porque eu até fiquei envolvida com a história, mas não me convenceu muito, né? O final, então, nossa senhora, o final foi... Nossa, eu fiquei muito... abismada com o final desse livro, né? Não gostei muito. Mas eu tava pensando ainda se eu ia doar ele, porque a edição é linda, mas eu não vou ter um livro, não, ocupar um espaço na minha estante com um livro que eu não vou ler mais e que eu não gostei tanto assim, por causa da edição, né? Eu vou doar também esse livro junto com Terra Faminta. Então, vai com Deus também. E é isso, gente. Leitura é isso. A gente lê, a gente não gosta, a gente doa. E o último livro, decepção desse ano, mas esse daqui foi assim, foi quase que geral, tá? Porque foi o livro de novembro do Clube dos Thrillers, que foi As Sobreviventes. Vou deixar a capinha aqui pra vocês, que eu li em e-book, eu li no Kindle Unlimited esse livro, né? Graças a Deus que eu não gastei dinheiro pra comprar esse livro. Eu dei 2 estrelas pra essa bênção desse livro, né? Aqui a gente vai conhecer uma história,
assim, que tinha tudo pra ser muito boa, né? Só que o autor, a autora, eu não lembro se é autor ou autora, desandou tudo pra mim. Não sei. Tinha os personagens que eu tinha muito ranço, tinha umas coisas que aconteciam que eu ficava, pelo amor de Jesus Cristo, né? A gente vai conhecer um grupo de amigos que vai pra uma cabana no meio do mato aí, no meio do nada, fazer uma festa de aniversário e lá acontece um assassinato em série. Uma certa pessoa assassina todo mundo, esfaqueia todo mundo e sobra uma pessoa, uma sobrevivente. Essa sobrevivente, ela é encontrada por um policial e depois ela começa um relacionamento com o cara e tal, ela fica com esse trauma e de tanto trauma que ela tem, ela dá um apagão na memória dela. Né? Ela esquece de tudo que aconteceu lá na hora do assassinato e ela só lembra que teve o acontecido. E depois ela encontra uma outra pessoa, uma outra menina que sofreu um outro trauma, né, de um outro assassinato, que vai encontrar ela, que quer conhecer ela, porque elas são as sobreviventes, né? E tem uma terceira menina que sobreviveu a um outro assassinato também, que essa menina já tem contato e tal. Só que quando eles incluem essa terceira personagem que sobreviveu aí o assassinato e que quer conhecer essa menina do assassinato da cabana, tudo desanda. O nome dela é Sam. Ela é muito chata, assim, é uma personagem... Nossa, eu criei muito ranço dela e eu não conseguia entender por que ela fazia as coisas que ela fazia. E a menina que sobreviveu lá ao assassinato da cabana, ela é muito boba. Nossa, ela é muito bobinha, muito ingênua e isso me dava muito ranço, né? Então, acontecem várias coisas assim que na vida real não aconteceria, né? Você não colocaria uma pessoa que você nunca viu na vida dentro da sua casa, né? E acataria tudo que ela falasse pra você. Então, as justificativas que o autor trouxe pra história, para os acontecimentos, não me convenceram e eu criei ranço pelos personagens, então já acabou aí, né? Tu cria ranço, acabou. Então eu não gostei muito por causa disso e o final também não me convenceu. Nada, nada, nada. Odiei o final. Odiei mesmo. Esse aí não é nem... Eu nem vou falar pra vocês que eu aceito o final. Eu odiei o final, assim, eu acho que não deveria ter sido aquilo. Mas, enfim, li, teve minha experiência de leitura, mas é um livro que se eu tivesse mais chance também eu ia doar. Mas se vocês gostam, né, de thriller, de suspense e tal, pra quem tá iniciando também no ramo de leitura de thriller e suspense, é um bom livro, né, porque tem várias reviravoltas, vários acontecimentos. É um bom livro aí pra você começar, tá? Então fica aí a dica pros iniciantes. Mas se você já lê aí muito, né, tem muita experiência com thriller e suspense, pode ser que você tenha a mesma experiência que a minha, né? Mas leia pra tirar suas próprias conclusões. E eu abandonei este ano A Garota e a Noite, foi em fevereiro. Foi uma leitura do Clube dos Thrillers também, vou deixar a capinha aqui pra vocês. Eu abandonei também A Corrente, que era do meu projeto Desencalha. Eu abandonei ele em agosto e eu também já doei, ele já foi com Deus. Eu abandonei A Pintora de Rena, que eu li em e-book. Vou deixar a capinha aqui pra vocês. Ele foi abandonado em outubro. Não consegui continuar a história porque tinha muita descrição e eu não tava me envolvendo com os personagens, com a história e tal. Mas pode ser que eu ainda volte nessa leitura ainda, tá? Então tá lá no meu book, então deixa ele lá. Eu abandonei Cartas de um Terapeuta para Momentos de Crise, alguma coisa assim, que também é um e-book, foi em outubro. É essa capinha aqui. Não gostei, muito repetitivo e eu achei que fosse um outro tipo de livro. Mas enfim. Experiência de leitura é isso. E esses dois livros foram os últimos que faltaram para eu completar aí a listagem do Desencalha 2022, que foi Hub e Alucinadamente Feliz. Eu confesso que eu tentei ler esse livro aqui 2 vezes, mas eu não tava no momento bom, eu não consegui ler. E esse daqui eu acho que é um dos mais antigos da minha estante, gente. Eu preciso desencalhar esse livro. Mas agora eu não sei quando que eu vou ler esses livros aqui, né? Mas aí se eu ler, eu trago aqui pra vocês a resenha, tá? Então esses foram os saldos, né, das leituras de 2022. O que eu gostei, o que eu não gostei. Espero que vocês tenham gostado e pegado dicas também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal pra você não perder nada que rola por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre de vocês e até o próximo vídeo.